Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Juscelia, eu sou ministra da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel Passionista da comunidade São Lourenço. Hoje, 6 de março, sábado, estamos na segunda semana da Quaresma e Jesus tem um convite para nós. Ele nos chama a voltar para a casa do Pai. Vamos ver o que o Evangelho tem a nos dizer hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e depois de 11 a 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola. Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu, aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar, irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Encolorizou-se e ele não queria entrar, mas seu pai subiu e insistiu com ele. E ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho hoje, a parábola do filho pródigo, ele nos traz 2 personagens para refletir: o pai amoroso e o filho pródigo. Para o nosso entendimento, quem que é o pai amoroso? O pai amoroso é Deus. E quem é esse filho pródigo? Esse filho pródigo pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer cristão que esteja insatisfeito na casa do pai. Por quê? O Evangelho conta que o filho estava insatisfeito, não estava muito feliz na casa do pai, resolveu sair da casa do pai e pediu a herança. Pelo que nos é relatado,
Era um pai rico, pois tinham muitos viveres, tinham muitos novilhos, muito gado, e tinha uma herança que o pai já juntou e já deu para ele. Mas ele, o filho pródigo, esse rapaz insatisfeito, ele não tinha vontade de voltar para casa, ele tinha vontade de ir embora e não voltar mais, porque ele não foi de imediato. Ele levou uns dias para juntar tudo o que ele tinha e foi embora para um país distante. Neste país distante, ele vive uma vida desregrada, de acordo com a herança dele, dava para pagar. E essa herança, não sabemos o quanto ela durou, se durou anos, se durou meses, se durou 10 anos, se durou um ano. Mas sabemos que quando a herança dele acabou as amizades que ele tinha. Por quê? Porque ele chegou a passar fome, ninguém lhe ofereceu comida. O que lhe foi oferecido foi um lugar no campo para guardar porcos. Isso mesmo. Ele começou então a viver no meio dos porcos. Ele passava tanta fome neste local que ele almejava comer a comida dos porcos que ninguém lhe dava. Então, quando ele estava nessa penúria, passando essa fome, na lama, junto com os porcos, que ele conseguiu cair em si, olhar para trás, olhar para dentro dele e ver o que ele tinha deixado na casa do pai, o que ele tinha deixado para trás e o que ele estava vivendo naquele momento. Ele, então, com esses pensamentos, de arrependimento, ele resolveu que iria voltar para a casa do pai e pedir perdão ao pai dele, porque o evangelho fala, ele pecou contra Deus e contra o pai. E ele chega a pedir perdão ao pai mesmo. Ele chegou a falar que era indigno do pai dele. Então, enquanto o filho estava longe, o pai aguardava ansiosamente a vinda do filho. Como podemos afirmar isso? O pai já tinha preparado para ele uma veste nova, um calçado, uma aliança, um anel, e já tinha mandado engordar um novilho para, quando o filho voltasse, fizesse uma festa. Então o pai dele já estava ansioso com a volta do filho. E assim, quando ele voltou para casa, que o pai já estava no caminho aguardando a volta dele, tamanha ansiedade, todos os dias ele ia no caminho aguardar o filho, ele recebeu com um abraço e já mandou, entrega a roupa nova, o sapato, o anel, e vai matar o novilho para nós comemorarmos a vinda do meu filho. Então, com tudo isso, Deus devolveu para ele a dignidade com a roupa nova, fez com ele uma nova aliança com o anel e deu para ele um sapato. Quer dizer, tirou ele da escravidão do pecado. Por quê? Escravo não usava sapato, não usava calçado, nem sapato não era, calçado. Então, Deus dando para ele a roupa nova, um anel e um calçado, devolveu para ele toda a dignidade que ele tinha perdido na lama quando ele saiu de casa e foi para o mundo do pecado. Então, tudo isso que Deus deu para o filho pródigo, ele quer te dar hoje. Ele quer fazer com você uma nova aliança. Basta que para isso voltamos para a casa do Pai. E é um tempo ideal para isso, porque estamos na quaresma, é tempo de conversão, é tempo de nos arrependermos de nossos pecados, é tempo de voltar e pedir perdão a Deus e reconhecer o quanto somos pecadores. Peçamos a graça a Jesus hoje, de nos arrependermos, de voltarmos para a casa do Pai e dizer a Ele: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, eu serei salvo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.